Fala aí, meus caros, minhas caras, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o primeiro vídeo aí dessa série de vídeos sobre esse multiverso cinematográfico aí da política brasileira, que é essa proposta aí que eu lancei no meu último vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre O Que é Isso, Companheiro, que é um filme de 97, e a gente vai fazer uma relação aí, um paralelo desse filme com o conceito de fim da história, né? Assim, minha interpretação sobre isso e como é que a gente tá hoje, assim, na política, o que é que esse filme pode indicar pra gente, politicamente, aí, hoje, né? Então, assim, eu vou passando aqui os tópicos, né, e a gente vai conversando. Primeira de tudo, a gente vai fazer um resuminho aqui do filme. Então, assim, se você nunca assistiu, é um fato histórico, né? O filme é baseado em fatos reais, então é um fato histórico que, enfim, não acho que cabe spoiler, aviso de spoiler aqui, mas aviso de spoiler, eu vou tratar aí até o final do filme, tá? Bom, o filme ele começa com o Pedro Cardoso lá, o Pedro Cardoso interpretando o Fernando Gabeira, né? Que foi o escritor desse livro com o mesmo nome, o que é esse companheiro. E ele começa com ele entrando para a luta armada contra a ditadura militar lá nos idos de 69, 70, aqui no Brasil. Esse filme é baseado no livro, mas numa história específica do livro, que é a história do embaixador, do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, do qual aí o Fernando Gabeira disse que ele nem participou muito, né, do sequestro, mas no filme, o filme retrata muito esse sequestro e ele como um dos participantes aí do sequestro. Lembrando que estávamos em ditadura militar, né, então havia aí resistência democrática, resistência pacífica e havia também luta armada aí. No caso, o que é retratado no filme é o pessoal do MR8, tá? Movimento Revolucionário 8 de outubro, se eu não me engano. Bom, o filme começa com ele sendo recrutado, né, pelo movimento, e eles fazem primeiro um assalto a banco lá, que tem uma perda lá no assalto a banco de um dos colegas deles. E eles vão depois fazer esse sequestro com o objetivo de trocar o embaixador, depois sequestrado, por pessoas que estavam sendo presas e torturadas aí, que eram do mesmo movimento, que estavam sendo presas e torturadas nos porões da ditadura aí. Eles pleiteiam 15 pessoas para serem soltas, né? Fazer essa troca de reféns, vamos dizer assim. O Gabeira, ele acaba sendo o personagem principal, né? No filme não fica muito explícito que é ele, Fernando Gabeira, né? Mas o personagem é claramente baseado nele. E aí, ao redor do sequestro, ocorrem várias interações entre ele e o embaixador, ocorrem interações entre ele e os outros personagens ali do movimento e tal. E tenta retratar assim, fazer um retrato aí, historicamente, não exatamente exato, mas que dê uma ideia histórica do que se passou, certo? E aí, no final, para quem não sabe, né, eles conseguem a troca de reféns e posteriormente o grupo se desfaz e tal, e aí eles acabam sendo presos pela ditadura porque descobrem onde eles se esconderam depois, né? E aí eles acabam sendo presos e só são soltos aí anos depois ou um ano depois, algo do tipo. Assim, é baseado em um livro, né? Mas eu não li o livro, eu só dei uma olhada por cima, não li inteiro, tá? Mas vi uma entrevista do Gabeira a respeito desse livro, desse filme, quer dizer, em que ele disse que muita coisa não é exatamente como foi, certo? Tem alguns fatos ali que são exagerados, assim, para ter um drama, para construir uma história, certo? Então vamos passar aqui, primeiro para vamos entender o filme como filme, né? Primeiramente. Então, assim, eu gostei muito do filme, sim. Ele é muito bem feito, muito bem produzido. Tem atuações muito boas. O roteiro, ele é, assim, faz muito sentido o que começa no início, o que apresenta no final. Ele tem ação, tem romance, tem velha fofoqueira, tem de tudo no filme.
e te deixa preso, assim, no acontecimento. Assim, é um filme meio policial, meio espionagem, sabe? Assim, no início. E aí depois parte para umas cenas de discussão filosófica que mostra dilemas éticos que podem ter ocorrido aí nesse sequestro e tal. E acho que foi muito bom. Esse filme ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro na época, né? E assim, ele foi bem elogiado. Não foi elogiado nos Estados Unidos, tanto assim nos Estados Unidos. Eu vi algumas críticas a respeito de terem humanizado demais os terroristas, indo nesse sentido, né? De, assim, tratando como os Estados Unidos é quem foi atacado nesse evento, né? Eu acho até plausível a, a queixa deles, né? De que, pô, trataram eles como muito bonzinhos, né? Mas eu não achei isso, tá? Eu acho que. Opa, desculpa aí, bati aqui a mesa. Eu acho que o filme ele deixou bem ambíguo assim a posição dele, né? Não deixou fechado como bonzinhos contra malzinhos. E eu acho que como os Estados Unidos vê os revolucionários aí como o pessoal da luta armada como malzinhos necessariamente, né? Então é claro que ir por esse caminho eu acho que é um decorrer disso. Bom, o filme ele influenciou muito aí ó, as próximas décadas do cinema brasileiro, creio eu, tá? Porque a gente vai ver e vão aparecer aqui outros filmes a respeito da ditadura militar brasileira de 64. Até hoje, assim, se faz comparações desse filme, inclusive com o mais recente aí, Ainda Estou Aqui, né? Então, eu queria fazer um parêntese aqui, abrir um parêntese, sobre uma crítica que foi feita aí ao Ainda Estou Aqui e que provavelmente que se aplicaria a esse filme também, né? Que é que os filmes sobre a ditadura, eles mostram apenas a questão pequeno burguês ou classe média alta, apenas o pessoal branco, não mostra, assim, a realidade da favela na ditadura, né? É uma crítica que eu acho tem seu lugar, mas eu não acho que tem seu lugar fazendo uma crítica a um filme específico, né? A gente pode fazer essa crítica com uma indústria ao todo, né? Eu acho que usar de mote o filme pode até ser benéfico, mas não é exatamente onde a gente deve atacar, né? Porque o filme, como filme, trata de um drama, né? Um drama ali, e a gente pode questionar essa escolha, mas não faz do filme inválido ou algo assim, né? Não deixa de ter importância o filme contar essas histórias, né? Tanto o que é esse companheiro quando eu ainda estou aqui. Essa crítica aí que foi muito repercutida aí pelo Chavoso da USP, né? Foi a personalidade que mais fez essa crítica aí que eu tenha visto, né? Então, assim, pode ter a sua relevância fazer essa crítica, mas eu particularmente não vou por aí. Acho que é uma questão da indústria mesmo, e acho que é um pouco meio oportunista e meio estrelista sair fazendo essa crítica reiteradamente e com tanto de força que foi feita, tá? Bom, aí eu queria falar aqui sobre fim da história, né? Por que que, por que que eu queria falar isso? Isso vai ficar mais claro depois no vídeo, mas eu vou daqui dar um panorama do que é fim da história pra mim, o que eu entendo pelo conceito, né? E assim, para desenvolver isso, eu li aqui algumas coisas sobre o conceito aí. Eu li um pouco da Wikipédia só a respeito, tá? Então eu não sou cientista político nem nada disso, nem historiador, então eu peco aí nesse aspecto. Mas eu li também o ensaio do Fukuyama a respeito, que foi o ensaio que depois fez ele escrever um livro, tá? Mas eu não li o livro, li só o ensaio. É um ensaio de 89 e foi muito influente aí na época, na década de 90 e no início dos anos 2000. Bom, o que é o fim da história, né? Fim da história é um conceito, assim, mais amplo, tá? Não é exatamente só do Fukuyama, mas ele começa dizendo assim, a, a, a história ela tem subidas e descidas de reis e de políticas, de instituições e tal, mas eventualmente em algum momento a gente vai chegar num consenso do que é a melhor maneira de se organizar, a melhor maneira de governar e etc.
E assim, um consenso político, né? Esse conceito é visto em alguns outros lugares, como Karl Marx, etc. Até o próprio Fukuyama cita no ensaio dele o Marx. Mas para o Fukuyama, ele diz que em 89 ele está se aproximando desse fim da história com a queda da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, né? Ainda não tinha caído a União Soviética, mas ela já estava mal das pernas, assim, já caminhando para uma sociedade de mercado. E ele via tanto a União Soviética e Rússia, né? E a China como adotando a sociedade de mercado e a economia capitalista e via ela estendendo ao à democracia liberal ocidental, né? Ele via como isso sendo para os próximos passos, ainda que demorasse muito tempo, ainda que nos outros países demorasse, houvessem guerras, houvessem conflitos e tal, mas ele via como isso sendo o fim, né? Onde a gente quer chegar, né? Todo mundo agora vai querer chegar na democracia liberal e seria uma convergência entre todos os países. Então esse conceito ele ganhou muita força aí aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente, vamos dizer assim, né? No Ocidente e seus apêndices, influenciando aí várias correntes de pensamento. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o próprio Partido Comunista Brasileiro, ele sofreu uma reforma aí, dizem até que foi um golpe, assim, no partido, né? E trocou de nome, inclusive o partido que existe aí agora é uma refundação, né? Que o PCB que existe é uma refundação, porque ele virou outra coisa, eu acho que é o PPS ou Cidadania, alguma coisa assim, o hereditário que seguiu a corrente, né? Então, isso via-se muito como a falha do socialismo e tal, que ele não produziu frutos e assim, esse pensamento foi muito importante aqui no Brasil, porque guiou aí nossa guinada para o neoliberalismo e tudo que a gente conhece do FHC e tal, e até mesmo com a chegada do Lula. Bom, pelo menos na minha visão, né? Então, assim, por que é importante tratar disso, né? Porque o filme, ele é produzido nessa época, né? Produzido na década de 90. E eu acho que isso pode nos dar uma lente muito importante para a gente compreender a posição ideológica do filme, tá? Bom, o que acontece com esse conceito de fim da história, né? Conforme foi passando os anos, o Fukuyama foi sendo o próprio Fukuyama. Eu acho que, se não me engano, hoje ele é professor, mas ele já foi integrante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? Ele era, assim, imperialismo em sua forma pura, tá? Então, ele não é isento na história. Mas até hoje ele é perguntado, né? Ele é vivo e é perguntado a respeito disso e já deu várias declarações aí recentes de que ele podia estar meio que errado, né? Ele está revendo as posições dele a respeito desse artigo e desse livro que ele produziu depois. Então, assim, até ele mesmo está revendo esse conceito de fim da história devido aos acontecimentos recentes, né? Então, vamos aí, a China continua pujantemente capitalista, né? Mas continua com um arranjo institucional que se diz comunista, pelo menos, né? A Rússia, ela não tende a uma democracia liberal e tá tudo certo lá. E assim, vendo outros países aí, países menores, que ele não dá tanta importância assim no artigo dele, né? Mas que não parece estar convergindo aí para essa democracia liberal, não. E mais recentemente, né, com a guerra na Ucrânia, ela dá põe em xeque aí essa questão. E mais importantemente aí a ascensão do Trump aí no segundo mandato dele agora, que ele tá, assim, claramente tá desconstruindo aí a institucionalidade da democracia liberal americana, tá? Não sei se vocês estão seguindo aí as notícias, mas claramente ele tá desconstruindo e destruindo mesmo todas as instituições, todas não, mas a maior parte das instituições que divulgam a democracia liberal como a correta e tal, até querendo desfinanciar aí agências de promoção do ideal americano pelo mundo.
Bom, e aí, assim, dando esse contexto de fim da história, né? O que que a gente pode relacionar isso com o filme, né? Bom, o filme ele foi produzido ali em 97, então ele começou um pouco antes, né? Inclusive o livro do Gabeira ele tinha sido relançado depois, ele é de 79, né? O livro do Gabeira. Mas ele foi relançado depois. E assim, até convém falar um pouco da história do Gabeira, né? Entrou na luta armada aí nessa época, já era do movimento estudantil. Aí ele se exilou depois que ele foi preso, e aí ele foi solto de novo, né? Devido a outro sequestro de outro embaixador que trocaram por outras pessoas, incluindo ele. Ele foi pro exílio, aí depois ele voltou na redemocratização, chegou a ser deputado federal. Eu não sei se ele foi constituinte, tá? Falha minha não pesquisar isso antes. Mas ele chegou a ser deputado federal, integrando aí o Partido Verde, tá? Integrou o Partido Verde por muito tempo. E hoje ele é comentarista da Globo News. É isso que eu sei que ele é hoje, tá? Essa é a relevância dele. Porque eu saiba, ele não tá mais na política, na atuação política. Se, ele tem uma posição bastante liberal, assim, vamos dizer, hoje no, no debate político. Bom, e aí, bom, primeira coisa, né? O filme, ele foi produzido logo depois do fim da ditadura. Ou seja, ainda havia uma grande energia, uma grande positividade, uma grande esperança, assim, na Constituição de 88. Do acordo que foi feito ali, certo? Então, é notável isso pelo filme, né? Que ele pinta a ditadura como ruim, claro, né? Porque foi o filme foi feito num regime posterior e que abomina a ditadura e faz um certo doisladismo, assim, não necessariamente culpando todo mundo, culpando um grupo em específico por toda a violência, né? Ela culpa também a luta armada como violenta também, certo? E ao mesmo tempo retrata os agentes da ditadura como ela dá uma humanizada, né? Tem um personagem lá que é o torturador e tal, e fala que ele mesmo não gosta de torturar, né? Assim, como se ele mesmo tivesse um peso na consciência, né? Então, o que que mostra esse contexto, né? Mostra a pacificação ou a conciliação que foi feita aí no final na década de 80, né? A respeito da anistia ampla, geral e restrita, né? Então, ele é bastante. Esse filme bebe bastante desse consenso, né? De que, bom, agora a gente vai para frente, agora a gente pactuou aqui a democracia e vamos seguir nessa democracia liberal e é com esse viés que ele é produzido, certo? Então, assim, é como se a água tivesse passado por debaixo da ponte. Agora é um novo mundo, né? Ele vê o conflito o sequestro como assim, não é necessário, mas foi uma coisa do passado, né? Que aconteceu e que não é necessariamente nem tão positivo nem tão negativo, né? Ele retrata aí os terroristas, assim, vamos falar terroristas porque é um ato de terrorismo, tá? Você sequestrar uma pessoa e assim, não que não possa ter causas nobres, né? Mas, enfim. Bom, e realiza dá esse peso aí aos atos. Bom, vamos lá. Próximo tópico aqui. Incertezas do futuro, né? Por que que eu queria trazer esse filme, né? Por que que eu queria falar sobre isso? Na época do filme, o filme vivia uma situação de fim da história, né? Ou seja, vamos agora construir a democracia liberal, vamos deixar toda essa ditadura para trás e tal. E a gente não está mais nesse momento, certo? E o que é que eu interpreto, né? O momento que a gente tem hoje, na verdade, é uma grande incerteza sobre os arranjos institucionais, aí, tanto brasileiros como o mundo afora, né? A gente vê aí o Trump, por exemplo, querendo até se eleger por uma terceira vez. Eu vi essa notícia semana passada, né? Com um dos caras lá querendo reeleger o Trump pela terceira vez, o que seria uma coisa que poderia ser impensável na democracia americana uns 10 anos atrás. Uma forçada de barra para isso acontecer, né?
o que está acontecendo na Europa, né? Tá tendo muita surgência da extrema-direita lá, novos desafios aí na Alemanha, na França, na Itália tem uma pessoa de extrema-direita governando. E assim, o que me dá uma certa concordância com o Fukuyama mais recente, né? Ou seja, não acabou a história ainda está se escrevendo. E aí, eu vou trazer para dialogar aqui com a gente esse livro do Marcos Nobre, tá? Ele é um livro feito aí em 2022, eu acho que foi lançado antes da eleição mais recente do Lula. É um livro de ciência política, tá? Então, muita coisa eu não peguei, porque me falta uma certa referência, mas ele fala nesse livro e em entrevistas, né, a respeito da necessidade de repactuar a democracia e o Estado brasileiro. Porque, assim, existe na nossa sociedade hoje um grande contingente que não acredita nas instituições liberais postas agora, né? Não só na esquerda, mas também na direita e na extrema-direita. Então, esse ceticismo em relação às instituições que estão postas é um combustível muito grande para a gente mudar aí nosso arranjo institucional nos próximos anos, né? E assim, por mais o livro é de 2022, tá? Antes da eleição do Lula, então pós-eleição do Lula, o Marcos Nobre ele pode ter, assim, Marcos Nobre é um cientista político muito conceituado, tá? Ele é professor da Unicamp e tal, assim, só para dar uma apresentação rápida dele. Mas ele pode até ter mudado de ideia, né? Depois da eleição do Lula. Mas o que eu vejo é que se houve alguma repactuação, esse pacto ele foi um pacto bastante palaciano, né? Assim, e temporário, porque o Lula, mesmo que ele viva muito bem aí, mesmo que ele ganhe a próxima eleição e tal, ele não vai durar para sempre, certo? Então, eu acho que a gente tem uma bomba relógio aí a respeito de nossas instituições elas serem postas cada vez mais à prova e cada vez ser mais frágil. E acho que aí vai surgir uma, uma, uma necessidade de mudar todo o arranjo, né? Vai surgir uma grande luta aí na nossa geração, né? Para quem tá vivo agora, de fazer com que a democracia persista e dando uma nova cara para ela. O Marcos Nobre ele insiste muito em alguns pontos, né, no livro dele. E nas entrevistas que ele dá, né? Fala sobre partido digital, fala sobre como o Bolsonaro surgiu e como que ele opera a democracia para os seus próprios interesses. E ele fala também em recriar uma direita democrática, né? E eu acho que isso é uma possibilidade, mas eu não estou vendo isso acontecer factualmente, assim, pelo menos pelo que eu vejo na internet, pelo que eu converso com as pessoas estão caindo mais para a extrema-direita mesmo. Não estão querendo recriar uma direita democrática, assim, e a que existe me parece apenas palaciana, como comentei. E aí, bom, a gente tem agora, nos próximos anos aí, tem duas pautas agora que o governo Lula tem, que é o novo imposto de renda, né? E o fim do 6 por um para falar coisas atuais, assim, certo? E eu acho que, assim, dado essas duas pautas, se elas passarem e como elas passarem, elas vão dizer muito do que a gente tem no caminho que a gente pode seguir para tentar influenciar nessa nova repactuação, se houver, e quando ela houver, que tipo de aliança a gente vai ter que fazer, certo? Porque, bom, a gente tem aí uma Câmara que tem uma esquerda bem fraca, né? Mas que existe aí um centrão, e existe um centrão bem amplo, né? Mas isso vai. Eu acho que essas próximas duas lutas, se passarem, elas vão dizer muito do que a gente vai ter que fazer nos próximos anos. Assim, eu não sou completamente pessimista, né, a respeito disso, mas eu vejo que é como uma grande possibilidade aí de muita coisa mudar. E para essa coisa mudar, a gente vai precisar ter uma amplitude de alianças que tal quais que a gente já correu agora e que vai correr de novo, né? Então, assim, vamos. Meu apelo aqui é que a gente não sabote necessariamente essas tentativas de conciliação, mesmo que seja conciliação mesmo, tá? Porque eu não vejo outro modo que não conciliar, porque a direita ela existe há muito tempo e
e para repactuar o Estado, repactuar as instituições, não vai acontecer sem a direita, tá? E, no certo sentido, a gente perdeu um certo esquerdismo, às vezes, de tentar, vamos dizer, olha, o Lula tá tudo errado sempre porque ele é neoliberal. E, assim, vamos tentar radicalizar sempre a esquerda e tal. Eu acho que tem esse papel, esse discurso, tá? Mas eu vejo ele como muito limitante, assim, no sentido de, bom, você vai haver uma repactuação, sei lá, uma constituinte nova, assim, algo do tipo. A gente vai querer que os nossos representantes mais à esquerda, eles não sentem na mesa para conversar? Eu acho que eles têm que estar na mesa, têm que conversar, vão ceder em alguns pontos, né? Mesmo no fim de 6 por 1, mesmo no imposto de renda, que já são lutas encaminhadas, vai haver vai haver algum cedimento de pontos, né? Sim, claramente. Não espero nada diferente. E mesmo que o nosso papel seja agitar mais as massas, chamar o pessoal para rua e tal, é necessário entender que esses pactos que vão ser feitos, eles vão depender aí de uma boa comunicação institucional da esquerda com o público, do público com a esquerda institucional, com a extrema esquerda que está ganhando espaço na internet hoje, né? A extrema esquerda aqui dizendo os comunistas aí, Jones Manuel, Ian, etc. E assim, eu acho que assim, vai ser um desafio grande para todo mundo. E, bom, não vou preconizar aqui fazer futurologia, tá? Mas é mais ou menos nisso que eu queria apelar aí e concluir assim, digamos, né? Porque assim, o que que tem a ver com o filme, né? Retornando. É, no filme, se a gente estivesse em 68 hoje, a gente estaria numa posição parecida com o que a gente pode estar no futuro, certo? Porque lá não tinha-se o consenso, né, de fim da história, em 68. Assim como parece que a gente não vai ter hoje, né? Então é diferente de você saber exatamente, todo mundo agora quer democracia liberal, vamos para a democracia liberal. Em 68 não era assim. E hoje não é assim. Tanto que a gente tem muita gente que, hoje da extrema-direita, principalmente, né? Que atenta contra as instituições, né? Faz atos terroristas, teve toda a invasão lá do 8 de janeiro, etc. Então, é claramente um cenário de que, olha, as coisas não vão. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. E assim, vai haver uma luta social aí para o que a gente vai querer pôr no lugar, né? Há essa possibilidade, pelo menos, tá? E eu acho que isso tem a ver com o filme, né? Porque os dilemas que se impuseram no filme, eu acho que boa parte deles pode ressurgir nos próximos anos, tá? Então, assim, hoje a gente tem uma esquerda que é não terrorista, certo? A gente não aceita nenhum terrorismo. E eu acho isso ótimo. Mas a gente tem uma extrema-direita que recorre ao terrorismo, né? E eles, né, assim, vamos dizer, por aquela explosão lá daquele cara que se matou lá no STF e tal, e outras coisas. E assim, a gente tem que ter uma maneira de lidar com isso. Que não seja simplesmente deixar as coisas acontecerem, né? Enfim. Bom, esse foi o vídeo, tá? É, sei que às vezes eu sou meio ruim de concluir, não concluo uma coisa, não concluo com uma frase de efeito muito grande assim e tal. Temos que fazer isso, temos que fazer isso. Mas minha, minha proposta aqui é levantar um pouco da reflexão de vocês, né? Até e fazer parte dessa discussão aí na internet. Pelo cronômetro aqui tá dando umas meia hora. Bom, acho que consegui expor tudo que eu queria. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí o que você acha. Você acha que, bom, faz sentido essa hipótese de uma nova repactuação, de um novo arranjo institucional no Brasil nos próximos anos? Depois do Lula, ou com o Lula até. Vocês acham que vai ocorrer alguma coisa no estilo 64 ou 68, com AI-5 e tal, se a gente perder a eleição ou algo assim? Bom, e é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.